Na avaliação atuarial, sempre é apresentado assim, o custo, então assim, para comportar, né, naquele exercício as aposentadorias por tempo de contribuição, a gente vai precisar de 19 milhões, que seria, nesse caso, desse instituto, que é um instituto que a gente pegou aleatório, não é o de vocês, tá? 24,40%, para cobrir o custo de aposentadoria por invalidez, que é naquela forma de RCC, ou seja, eu precisava constituir naquele ano 1.870.000, porque em torno de 1.870.000 que pessoas ficaram inválidas. Quanto que ela representa da folha? 2,38. Pensão do ativo também, a gente faz em RCC, que é repartição de capital de cobertura. Quanto que precisaria? 1.766.000. Então, vocês vão ver que a partir do ano que vem a gente vai ter que formar um fundo para cobrir esses benefícios, que é por repartição de capital de cobertura, que são custos que seriam somente para aquele ano. Por quê? Perdão. A gente usa aquela base de servidores para ver a probabilidade de morte e invalidez. Só que a gente está fazendo estudo em cima de uma tábua de mortalidade, que nós já conversamos ontem. Só que, assim, a gente não sabe quem exatamente vai morrer, né? Quem exatamente vai invalidar. De repente, nós tivemos a sorte de, naquele ano, ninguém morrer nem invalidar. Então, a secretaria está pedindo que a gente faça a gestão desses recursos a partir de 2021 segregados. Então, a gente vai ter que separar isso como se fosse uma reserva administrativa. A gente vai ter que controlar para saber exatamente se esses valores que entraram foram utilizados ou não, né? E aqui seria a pensão por morte do aposentado válido, que é o que nós chamamos de reversão. O aposentado morre e vai deixar o benefício para o seu cônjuge. Então, esse seria o custo para cobrir assegurar a reversão de quem é aposentado válido, né? E esse seria o custo de quem do cônjuge do aposentado inválido. Então, naquele ano, ele teria que recolher 24.860.000, que representa da sua folha anual 31,68%. Então, esse é o custo. Seria o valor do meu carro, o valor da minha casa. Ótimo. Então, como que eu vou pagar isso naquele exercício? Quem custeia, né? Nesse caso, o ente federativo, ele paga 18,68%, a taxa de administração é 2%, e o segurado ativo e o segurado ativo acima de 11% também. Os aposentados e pensionistas, sempre a mesma contribuição de 11% acima do teto. Esse ano tem essa discussão dos 14%, né, que exigem ou escalonado, mas a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Então, custo, valor do carro, valor da casa, o valor da previdência naquele ano. Custeio, como que cada integrante vai pagar esse compromisso que a gente tem. Vocês não falando nada, eu vou seguir, tá? Ok, nós encerramos então a questão faltava bem pouquinho, né, de custo e custeio, da avaliação atuarial, agora, das ferramentas atuariais, agora a gente vai entrar na avaliação atuarial e na portaria 464. Quando eu falo que a portaria 464 é um marco, ela é mesmo, ela vem robusta, ela vem deixando gigante o RPPS, mas nas questões regulatórias, nas questões de gestão. Então, por que é importante esse bate-papo que a gente está tendo? Porque hoje tem uma portaria 9907 que ela vai falar como que vai ser a nomeação e permanência de dirigentes. Então, antes, cada instituto tinha a sua forma de admitir, né, de aceitar o conselho, a gestão administrativa. Hoje existe uma regra, e está sendo, né, criadas essas regras, e uma delas é que a gente vai ter que ter uma certificação. Então, assim, por que eles estão buscando? É que todos saibam de previdência. Quem não tem conhecimento tem um tempo para se atualizar,
e futuramente, então, todos têm que estar falando de previdência de uma forma muito centrada, né? Esse é o objetivo, porque nas capitais, no caso do IPMO, isso não é problema, mas nos casos do Nordeste, do interior muito longe, a gente realmente tem, assim, muita dificuldade de estar falando em previdência, em gestão, que para a gente é muito comum. Então, vocês falam, nossa, mas por que está tendo isso? Porque em lugar longínquos, a gente encontra esse tipo de dificuldade, tá? Mas não é o caso de vocês. Então, nós tivemos essa lei que veio, essa portaria que veio em abril. Com o Covid, nós tivemos em maio a Lei Complementar 173, que ela falava que podia suspender as contribuições. Então, assim, em razão dos gastos que a prefeitura estava tendo com o Covid, né? Então, assim, isso é uma discussão que bem calorosa, né? Que na época tivemos muito forte, porque, primeiro, a previdência também é importante, né? Então, aí precisa se provar para pedir a suspensão desse tipo de contribuição, dessas contribuições, que realmente o município não tem condições de arcar com a estrutura do Covid que foi necessária e com as contribuições, né? Então, sempre pensando no munícipe e no servidor, no compromisso que o município tem com o recebimento do benefício dele. Toda essa nossa conversa, toda a questão de hipóteses, resultados, investimentos, a gente busca só o quê? O pagamento do benefício do aposentado lá na frente. Hoje tem superávit, amanhã eu não sei. Então, precisa ver todo o histórico de rentabilidade, de como que vai ser a gestão até lá, se o município vai realmente aportar as contribuições devidas, né? Porque hoje, se vocês olharem, tem muitos institutos, principalmente do Rio de Janeiro, que não têm efetuado o pagamento dos aposentados e pensionistas. Eu acho que esse é o pior dos mundos, né? Que você não rentabilizou, você não está conseguindo honrar com seus compromissos, e em razão disso, de existir isso, infelizmente, numa grande proporção, que está vindo toda essa legislação, todo esse aparato jurídico e de fiscalização também, né? Então, nós temos a portaria que regula aqui a nomeação e permanência de dirigentes, tem essa lei complementar que suspendeu as contribuições, tem também, nós temos o CONAPREV, porém agora a gente também tem o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Hoje saiu, que já tem o site dele, saiu nessa data, ontem, 21, foi ontem saiu que seria, já tem o site deles. Por quê? Porque eles querem estudar muito mais a questão do Comprev, que é essa questão a pessoa está trabalhando no município e vai pro regime geral, depois volta para um outro RPPS. Então, essas contribuições em diversos lugares, elas têm que ser estudadas para, efetivamente, aonde a pessoa vai se aposentar, ela receba essas contribuições conforme ela efetuou, né? Seja no regime geral, se ela se aposentar no RPPS, o RPPS tem que buscar essas contribuições lá atrás, porque ele não pode honrar sozinho com esse compromisso. Se ele trabalhou em outro RPPS, que agora é uma novidade, ele também vai ter que buscar essas contribuições lá. Isso é novo, e tem aí o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social para estar regulamentando, e junto com o CONAPREV está tendo esses debates, né? Aí, para vocês verem, né, o nível de controle que a secretaria está, no dia 14 saiu uma lista preliminar, né, para que ela está verificando tudo isso. Aí nós já pegamos aqui o IPMO, aqui tem o link, tá? Então ela está perguntando, já alterou as alíquotas para 14% ou progressiva? Naquela data, não. Alterou as regras, a reforma da 103? Também não. Apresentou a lei de adequação? Não. E graças a Deus, por enquanto, ainda não pediu a suspensão de contribuições, que a gente aqui, como atuário, a gente fica bem feliz, né? Quando a gente estiver falando da 103, eu quero deixar bem claro que eu falo muito tecnicamente, eu não quero falar da questão política, eu quero falar da questão de contribuição, expectativa de vida, e se a gente não contribuir, a gente não vai ter o que receber, tá? Então, é só para vocês verem. Então, essa saiu aqui no dia 14, eu olhei hoje, não tem outra lista, eu não sei de quanto em quanto tempo eles vão estar atualizando, mas agora eles estão com
uma fiscalização, um olhar diferenciado para os RPPS. Nós temos aqui uma outra portaria, a portaria 14762. Vocês estão vendo por que a gente precisa estar mais antenado, né? Por cada dia, cada mês, para a gente aqui é uma novidade. Ontem já saiu, anteontem já saiu uma indicação de como que vão ser enviados os cadastros para a Secretaria de Previdência. Então, assim, para a gente, para os gestores, está sendo uma aventura, porque todo dia tem novidade. O ISP, ele já existia, né? Só que ele acabou sendo, a sua estrutura foi mudada. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram o ente federativo, Osasco, em uma classificação, né? Ele está no grupo de grande porte, que isso vai determinar algumas coisas, fala da maturidade, fala de vários índices de regularidade, informação, gestão. Eu não vou entrar no mérito de cada índice, mas uma coisa é muito importante para a gente, em que grupo que ele está, ele é considerado de grande porte, e o perfil atuarial. Por quê? Porque na 464 vem coisas que a gente vai condicionar a esse perfil atuarial e ao grupo também. Qualquer dúvida, por favor, senão eu vou continuando, tá? Tá a legislação Pois é, aqui. Silvana, imagina a responsabilidade que a gente tem, né? A gente buscar os investimentos corretamente, fizemos uma gestão aí de remodelagem de segregação de massa exatamente para minimizar e também melhorar essa questão do déficit. E então a gente tem que toda hora estar reestudando para que a gente possa melhorar esses índices e a gente aí está aplicando mais corretamente o nosso investimento, né? Isso. É o que eu falei, assim, antes era uma coisa muito, assim, vamos levar, nós tínhamos, assim, a intenção de bater meta atuarial. Mudou, gente, o cenário mudou. Por isso que a gente está conversando, e quantas conversas dessas forem necessárias, é bem importante. O atuário, ele tem que estar junto com o gestor, ele tem que estar junto com a contabilidade. A gente tem que fazer uma questão, uma união muito grande de fazer um trabalho bem legal. Tem aí o Progestão, que também é importante vocês terem, né, e estarem buscando, vocês já estão aí nesse processo, para mostrar, assim, que existe uma gestão muito consolidada e certificada, que isso é bem importante. Então, assim, da maneira que nós levávamos antes, ela não vai dar para seguir, né? A gente tem que estar super antenado com o que está acontecendo, porque todo dia é uma mudança e uma responsabilidade maior. Para vocês terem uma ideia, vocês gestores, né, e eu aqui como atuária, nós temos uma minuta de decreto que vem falar das penalidades. Então, assim, a gente vai, se for comprovada a penalidade, a gente vai pagar multa e vai ficar sem exercer nossa profissão por um bom período. Por isso que eu falo, não é brincadeira mais, a gente tem que ter muita responsabilidade, as informações desde a base até a finalização da avaliação atuarial, essa conversa, esse nível de conhecimento em relação a hipóteses, taxa de juros, é muito importante para os gestores. E aí nós perguntamos para a secretaria, né, mas assim, vem para o gestor, vem para o atuário e o prefeito. Porque vocês podem não ter problemas, mas tem institutos que não recebem contribuições. Eles fazem os parcelamentos e não recebem também. Então, você faz o quê? Aí a resposta da secretaria foi que eles precisam fiscalizar nós, o atuário e o gestor, né? Mas o TCE que vai fiscalizar o prefeito. Então, é complicado. A gente tem aí muito que acrescentar também, porque eu acho que tinha que ir uma penalidade muito forte quando o prefeito abre mão das contribuições, porque ele está abrindo mão do seu servidor público, né? Vem a complementar, que vocês já iniciaram também, que é uma outra forma da gente garantir o benefício. Ah, mas você está sendo chata falando de taxa, falando de hipótese, falando da complementar. A gente só quer que todo mundo receba o benefício, porque é muito triste você ver um instituto que as pessoas não se aposentam, porque enquanto ela está na atividade, ela recebe salário. Se ela se aposenta,
ela tem o seu benefício atrasado. Então, assim, a nossa responsabilidade de pagar a previdência é imensa e vai desde a pessoa que recebe o telefonema para confirmar os dados, até lá quem está investindo, né? Que também tem penalidade para quem está investindo e para a empresa também, em caso, que não é o caso de vocês mesmos investem o dinheiro, né? Os recursos. Mas agora até a empresa. Então, assim, está sendo feito um bom trabalho. Agora, no momento, está tudo muito tumultuado, a gente está com muito receio, as pessoas não sabem termos, estão sendo chamadas a aprender, a fazer essa reciclagem, né? Mas daqui a uns anos essas coisas vão estar estabilizadas. Vocês falam, mas tem que ser agora? Porque isso aconteceu na seguradora no ano 2000, que a SUSEP soltou várias normativas, a SUSEP é quem controla a questão de seguros. Nós tivemos isso na Previdência Complementar em 2012 e agora chegou para o RPPS, né? Então, tudo que a gente está vendo agora, a gente já vem na complementar há um tempo, teste de aderência, a questão de você estar analisando o seu retorno dos investimentos para obter sua taxa de juros, né? Então, assim, não vai ter jeito. A gente vai ter que reciclar agora e ter responsabilidade, senão a gente vai ser penalizado, tá? Então, Ivana, Oi, pode só falar, para você ter Roberto. uma ideia, eu todo ano, desde o ano passado, eu tenho uma folha aqui do calculatorial que eu passo para o Ricardo, para ele saber o quanto que ele precisa de recurso em 2027, 2028, 2031. Então, eu passo para ele, ele já separa, e as aplicações que ele tem que fazer já tem que ser dentro dessa dinâmica, para daqui a 6 anos, 7 anos, você ter o dinheiro reservado ali para aquele fundo. É isso mesmo. Isso, tecnicamente, a gente vai falar que é o ALM, ou seja, é o casamento do ativo com o passivo. Então, se a gente fala que 100 pessoas vão se aposentar, imagina 100 pessoas com benefício, são 13 benefícios no ano para 100 pessoas. Então, o recurso tem que estar disponível naquele período. Claro que nem sempre essas pessoas vão se aposentar nessa data, mas ele tem que ter mais ou menos uma quantia que ele já paga e aí quanto que ele teria que agregar conforme essas pessoas forem entrando em benefício. Então, a gestão é uma questão muito séria e cada dia a gente vai ter que ficar controlando mais ainda para a gente poder ter isso, né? Porque é o que eu falo, por mais que a gente esteja desconfortável com essas alterações, mas é em prol do servidor, é em prol da gente estar pagando o benefício para vocês e a questão da complementar é garantir lá na frente que o munícipe tenha dinheiro, né, da prefeitura e o servidor também, porque se continuar da forma que está, daqui 30 anos, a gente só vai pagar servidor ativo e inativo. Então, assim, é seríssima essa questão da previdência, tanto para quem vai receber, quanto para quem está pagando, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito forte mesmo em relação a isso, tá? Então, vamos adiante. Vocês pensam que acabaram? Não, tem mais uma portaria. Aí, Adalberto, para você se divertir. Tá triste, para não Não, falar, menino, não. eu tenho um ditado que eu falo aqui que é assim: cada enxadada é uma minhoca diferente, toda Mas hora é é. um negócio diferente. Ah lá, todo mundo, ei! Tá aqui, ó. Tá aqui, Mas ó. é. Mas é por aí mesmo, porque agora a gente tem mais uma portaria que saiu agora, 18 de agosto, a 19.451, e o que que ela fala? Ela está falando que você vai ter que ter uma reserva administrativa, você vai ter que considerar as suas contribuições e despesas segregado, alguns já fazem, outros não. Aí você fala, mas eu já faço. Ok, você faz porque a gente está aqui em São Paulo, a gente tem uma visão diferente. Quando a gente está falando em RPPS, a gente está falando de norte a sul, de leste a oeste. Então, a gente encontra de tudo um pouco, né? Então, o que eles fizeram com a 464? É para seguir esse caminho e todo mundo nessa estrada, né? Então, isso vai fazer com que eles possam olhar todo mundo numa mesma métrica, tá? Então, o que muda nessa questão? Você vai ter que considerar uma reserva administrativa, a entrada e saída à parte.
Uma outra coisa também que é bem importante é que todos tinham um limite de gastos, considerando remuneração total dos servidores, remuneração, os benefícios dos aposentados e os benefícios do pensionista. Agora não, a base de cálculo é outra. Ela considera somente a remuneração de contribuição dos servidores ativos. Então, isso aqui também a gente vai ter que dar uma olhadinha, tá? E ela dá um limite. Limite baseado no quê? No porte, que nós vimos aqui atrás, ó. Então, ela fez essa portaria, colocou Osasco no grupo de grande porte, deu toda essa classificação, colocou o perfil atuarial, para quê? Para começar a fazer sua métrica. Então, ela, quando lançou essa 19451, que fala da administração, ela falou, olha, grande porte, 2,40, né? E é por isso que a gente tem que estar atualizado, porque todo dia é uma minhoca. Mas é por isso, gente, a gente não vai ter para onde correr, a gente vai ter que ficar antenado. Ô, Sil, Oi. e desse 2.4 também mudou a metodologia, e que não é mais a folha total de todos os aposentados, pensionistas e tudo. Agora é 2.4 somente de um grupo. Exatamente. E ainda tem gente que vai diminuir a arrecadação. Vai. É somente aqui, ó, que está em vermelhinho, até deixei em vermelhinho, a remuneração de contribuição de todos os servidores. Por quê? Porque a remuneração de contribuição, ela é inferior à remuneração total. Então, antes era a remuneração total e somava aposentado e pensionista. Agora não, então diminuiu a base, né? Só que isso também ainda tem muitas discussões. Por quê? Você pega uma RPPS em extinção que não tem mais ativo ou tem um ativo com uma massa muito pequena. Da onde vão vir as contribuições? Não tem. Né? Então, assim, fizeram isso porque até eles mesmos estão com dificuldade de olhar o todo, né? E aí a gente tem questionado isso, mas da onde vai vir, então, para esse grupo em extinção a contribuição? Então, está muito delicado. O nosso cenário atual está muito delicado. Isso nunca aconteceu e agora você imagina, você tem que colocar isso numa lei. Tem que mandar para a Câmara aprovar. Aí amanhã ele muda essa metodologia. Como é que fica? Eu tenho que fazer outra lei de novo? Quer dizer, toda hora eu vou ter que fazer uma lei para corrigir o que ele está mandando. Exato. Eu não coloquei aqui, mas ainda existe uma outra parte dessa portaria que para quem se filia ao Progestão, né, que está querendo fazer o Progestão, você pode ainda aumentar esse valor em 20%. Então, no momento que for fazer a lei, vocês têm que colocar olhar a legislação e já deixar brecha, que se for para o Progestão, você vai poder ter um recurso a mais em razão dos custos do Progestão. Tudo tem que ser lido com lupa, como eu falo, porque se a gente perder alguma coisa no meio do caminho, a gente realmente toda hora vai ter que estar passando na Câmara. Então, por isso que a gente tem que olhar com muito cuidado essas novidades e ler muito e tentar abranger assim o máximo para a gente não ficar passando toda hora essas questões, tá? Obrigado. Imagina. Então, a gente vem aqui para avaliação atuarial. Vocês viram, assim, do que eu falei ontem, a gente vai passar rápido hoje por muitas coisas, porque, assim, era importante essa questão de ressaltar mesmo as coisas, porque a avaliação atuarial, ela é muito importante, mesmo em alguns lugares eles só querem para ter o CRP, infelizmente é isso. Nós encontramos atuários que falam que os gestores dos RPPS pequenos, eles nem leem, né? Então, imagina, se ele não lê uma avaliação atuarial, ele quer passar o DRA, ele não passa nem a lei de amortização, é bem complicado. Então, você fala, mas a secretaria está sendo muito chata. Não é que ela está sendo chata, ela está normatizando para tentar fazer com que todos recebam o seu benefício, porque eu acho que o pior dos mundos no momento de fragilidade, que é o momento da aposentadoria, né, que você não tem mais recursos da onde vir, o seu RPPS não consiga pagar o seu benefício, né? Eu acho que isso é o pior dos mundos. Então, se é para garantir o benefício de todo mundo, vamos todo mundo fazer o que está se pedindo, né? Umas coisas a gente concorda, outras a gente está debatendo ainda, mas
o ideal é que esse objetivo seja atingido, né? Então, vamos lá. Hoje vai ser mais rapidinho, deixa eu só ver aqui, já passamos 37 minutos. Então, novamente, base, não vou cansar de falar, base é o coração da avaliação atuarial. O tempo de serviço passado impacta na data provável de aposentadoria, então isso aqui é muito importante, porque se eu falo que a pessoa vai se aposentar daqui 20 anos, porque eu não considerei o tempo passado dela, e ela aposenta daqui 5, eu não constituí dinheiro para ela. Então, o que vai acontecer? Déficit. E aí, se você tiver dinheiro no seu instituto, ok. Se não, sua amortização vai aumentando. Aquela complementação suplementar, ela vai aumentando em razão dessas informações. Então, a gente precisa ter um cadastro o mais próximo, o mais fidedigno possível. A data de nascimento do cônjuge, extremamente importante. Por quê? Porque a gente paga benefício quando o aposentado pensionista e mesmo ativo morre, a gente vai pagar o benefício para o pensionista. Então, a gente precisa calcular, considerar que esse servidor ou esse aposentado, ele tem um beneficiário, né? Salário de contribuição e mesma coisa, benefício. Ontem eu falei para vocês, né? 200 pessoas de um instituto que não estavam na base, elas entraram porque eles achavam que auxílio-doença não tinha que informar, e deu um impacto de 94 milhões. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Outra coisa, a pessoa está de férias, a pessoa saiu de licença, vem para avaliação atuarial um salário de 15 dias. Está errado. Precisa ser mesmo a pessoa afastada, a pessoa de férias, eu preciso ter o salário dela correspondente a 30 dias. Benefício, pegou o benefício no meio do mês, vem o benefício proporcional, ou então vem o benefício 3 vezes maior, porque está acumulado. Também não pode. Então, essas coisas na base, elas são fundamentais, tá? A base é realmente o coração. Para você ter uma ideia, Silvana, em 2017, a prefeitura me mandou 600 casos zerados no mês de dezembro. Ou porque estava de licença prêmio, ou porque estava de várias coisas. Então, você imagina 600 pessoas zero sem você calcular. Exatamente. A diferença que dá, né? É muito grande. Hoje não acontece mais isso. Isso, mas vamos supor, Adalberto, se fosse uma pessoa que estivesse iniciando no RPPS e passasse isso para ela e ela não quisesse ser chata de questionar, ia dar um superávit no ano e no outro ano um déficit imenso. Exato. E acontece, no caso são 600, é difícil de ver, mais 200, num grupo grande, entra e sai pessoas todo tempo, né? E você pode passar, tanto que passou, né, esses anos todos nesse instituto. Mas para vocês verem que o controle, né, a portaria 464, a gente está entrando nesse caso agora, ela vem com uma gestão atuarial. Por que uma gestão atuarial? Se você não controla quantos ativos você tem, quantos entram em aposentadoria, quantos são os seus aposentados que morrem, você não sabe exatamente a sua massa. Tem RPPS que não sabe a massa que tem em mãos, né? Então, a 464, ela vem falando também na questão de gestão atuarial. Nesse caso específico aqui, ela está falando dos estudos de impacto. Por quê? O prefeito quer dar aumento, ele vai lá dar a torta e a direita, quando chega na avaliação atuarial, não quer pagar o déficit, né? Então, o que vem falando a portaria? Fala, não, se você vai mudar a sua estrutura funcional, se você vai ampliar e reformular o seu quadro, ou mudar a sua política de pessoal, você tem que ter um estudo de impacto. Aí você fala, Silvana, mas o que eu faço? Mudou o prefeito, manda um ofício para ele falando que se ele for fazer alteração, ele tem que ter um estudo de impacto. Por quê? Porque a secretaria vai penalizar eu, Silvana, e vocês, gestores. Então, vocês têm que deixar documentado que o prefeito está ciente, né, do que tem que fazer a partir de agora, porque antes era uma boa prática, agora é uma exigência. Então, é isso que a gente tem que se atentar, né? Então, o prefeito vai falar, eu não sabia. Se vocês, instituto, mudou o prefeito, é novo, olha, estamos apresentando o instituto para vocês, você tem essa obrigação. Vocês estão seguros, porque a gente não sabe como é que vai ser essa fiscalização, a gente não sabe como é que vai ser essas multas que chegarão, né?
Então, o prefeito está lá, a gente está aqui, a gente tem que só se respaldar. Então, o Tribunal de Contas já tem questionado isso desde 2018. Foi feito estudo de impacto, vocês tiveram alguma mudança na lei? Qual é o número da lei que vocês têm? E qual foi o estudo de impacto que vocês tiveram com relação ao cálculo atuarial? Entendeu? Então, assim, desde 2018 a gente é questionado com relação a isso. E agora Isso. não, agora já passa a ser uma obrigação. Exatamente. E como a secretaria ela não tem gestão sobre o prefeito, ela tem gestão sobre a gente. Então, cabe a gente mandar um ofício, ter protocolado que o prefeito está ciente também do que tem que ser feito, né? Tem uma pergunta? Ah, Posso responder essa, Silvana? pode, do CISOB, né? Pode responder. Também. A gente tem 3 sistemas de controle de óbito. Tem o CIS Igreja. Você conhece o CIS Igreja? Não, conheço só o CISOB dos cartórios. O CIS Igreja, quando bate o sino da igreja que vai para o velório, a gente já pergunta qual é o nome. Lá vem o Adalberto. Ah, Desculpa, gente, não aguentei. E tem o CISOB e também tem o recadastramento. A gente tem a prova de vida. Então, à medida que vai falecendo, as pessoas já comunicam para a gente. Então, a gente cerca de todos os lados para que o defunto não continue recebendo. E é verdade, gente, porque se a gente não tiver de olho nisso, a gente realmente acaba pagando benefício que não deve e não vai ter como reaver isso. É muito difícil a gente reaver esse dinheiro. Eu só conheço o CISOB, agora eu sei que tem o tal do sino na CIS Igreja. Na cidade onde minha irmã tem uma casinha lá, é tão pequenininha, chamada Arandula, perto de Avaré, que passa o carro avisando que fulano morreu, né? Mas já pensou aqui em São Paulo, se for passar carro na rua, para falar que a gente morreu, a gente vai ter notícia de velório o dia inteiro, né? Mas é isso. Então, assim, voltando aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que se salvaguardar. É isso que eu tenho falado, gente. A gente tem que se salvaguardar. Porque a gente tem aí uma questão política muito grande, né? A gente não sabe o que tem pela frente, como essas coisas vão ocorrer. Então, a gente tem que provar que a gente mostrou, que a gente deu ciência. Isso que é o mais importante. Então, assim, de repente, não sei como que vão ser as eleições do próximo ano, mas a gente tem que pensar muito sério nisso, tá? Outra coisa, gestão atuarial. Antes, sempre foi feita a auditoria, né? Sempre foi feito, um ou outro pedia, mas agora, se o conselho quiser, o conselho deliberativo ou fiscal, ele pode realizar auditoria também, que seria pedir uma segunda opinião para sempre se salvaguardar. Porque lá no RPP, a gente tem o TCE, né? Só que são poucos os TCEs que têm atuários, e eles, o que eles fazem? Eles não reavaliam, né? O que está lá apresentado, eles fazem os questionamentos, a gente responde, e é isso. No complementar, como é que funciona? As auditorias são contratadas para ser feito um recálculo. Então, assim, é mesmo para você ter uma segunda opinião e de como realmente está o seu passivo. Agora também já está numa portaria. Então, assim, tudo que alguns que eram mais conservadores, que tinham uma gestão melhor faziam, agora eles colocaram via lei, via portaria, que vai ser, então, obrigada a ser uma prática, né? Por enquanto ainda não tem uma periodicidade, mas hoje já fala isso. Então, daqui a pouco o TCE vai falar, olha, quando foi sua última auditoria, né? Então, assim, vai começar esse tipo de discussão, tá? E aí, vamos lá para a nossa avaliação atuarial. Ativo garantidor é dinheiro. Quanto que tem o seu patrimônio? O valor atual dos benefícios futuros, esse VABF, é o valor do seu compromisso. Quanto que é toda a sua previdência. O valor atual das contribuições futuras a gente posiciona em uma data quanto que a gente tem de compromisso, bem como a contrapartida, quanto que a gente vai receber, né? O resultado disso seria um superávit ou um déficit técnico.
Então, vamos lá. Não assusta não, tá, gente? Hoje eu nem tô trazendo número, viu? Que ontem eu judiei, hoje tá mais tranquilo. Eu espero, né? Depois vocês deem feedback aí. O que que é a avaliação atuarial? A gente pega aquela base de vocês, né? Nessa data, e a gente tem todas as premissas atuariais. Então, a gente vai ver por que que o tempo de serviço passado é importante. Porque a gente vai ver quanto que essa pessoa falta para se aposentar. Ah, ela vai se aposentar aqui. O cálculo é individual. Então, tá. Então, até aqui eu vou ter recebendo esse tanto de contribuições. Tá. Quando ele se aposentar, o que que vai acontecer com ele? Ele vai receber benefícios. Então, eu acabei não falando para vocês, mas o símbolo da atuária é uma ampulheta que estava lá no início, quando a gente falou da atuária, eu acabei passando. Por quê? Porque tudo a gente vê na linha do tempo, né? Então, o que que a gente faz? O seu compromisso é ele receber o benefício até ele morrer, até a esposa morrer, pelo prazo conforme a idade dela, né? Então, a gente pega tudo isso e traz a valor presente, o que a gente chama hoje. Então, por que que a gente fala? A avaliação atuarial é a fotografia, porque a gente pega todo o seu ativo, coloca, né, conforme as premissas, a data que ele vai se aposentar, ele vai receber um benefício até ele e a esposa morrer, que seria o grupo familiar. A gente traz tudo na data de hoje, posicionando como? Com a taxa de juros. Por isso que a taxa de juros é muito importante. E esse caminho aqui, ó, até ele se aposentar, que é quando ele vai receber contribuições, ele pode morrer, pode invalidar, por isso que a gente tem que considerar esses decrementos que a gente chama. Tudo bem? Deu para entender aqui a questão da avaliação atuarial? Então, é isso, é a fotografia do momento, considerando toda a sua massa até o último falecer, usando as tábuas de mortalidade e as premissas já discutidas anteriormente. Então, como ninguém questionou nada, tô indo, tá? Vamos lá. E da onde vêm esses recursos? Falei hoje ainda, né? O Instituto, ele contribui com contribuições normais, suplementar se houver um déficit, o ativo vem com contribuição normal, o aposentado acima do teto também com uma contribuição normal, o pensionista acima do teto também com uma contribuição normal acima do teto. E o que que acontece? O gestor vai lá e investe o seu dinheiro, né? E a gente forma o ativo financeiro. Quando o seu ativo é menor que o seu passivo, a gente tem que ter um plano de amortização, porque eu preciso que entre o dinheiro que está faltando, que seria essa contribuição suplementar aqui, tá? Que aqui seria o meu passivo, desculpa. Então, eu fiz a avaliação atuarial, meu passivo, eu tinha um plano de amortização. Aí eu fiz a avaliação atuarial com uma base que deu algum problema, ou então a gente diminuiu a taxa de juros, o meu passivo aumentou, eu preciso amortizar esse pedacinho aqui que está faltando, tá? E aí, meu passivo, que era só esse verdinho, quando eu fiz a avaliação atuarial, aumentou esse pedacinho aqui, ele vira toda essa parte, porque eu só tenho esse porquinho aqui de ativo. Tudo bem? Deu para entender bem como é que funciona? Eu vou entrar numa seara que é muito discutida, mas é só uma pincelada, tá, Roberto? Só para colocar uma pimenta. A 103, ele dá a liberdade de pessoas que ele dá a liberdade de a gente colocar o aposentado e pensionista para contribuir com para efetuar essa contribuição suplementar, que seria do déficit. Isso hoje é muito novo, mas no futuro ela vai ser muito discutida, porque com a taxa de juros que a gente tem, com o passivo que a gente tem, se a gente não observar isso com muita cautela, lá na frente a gente não vai ter dinheiro. Então, hoje já é uma prática da complementar, os aposentados e pensionistas contribuem para esse déficit, né, os servidores também, os trabalhadores também. Então, é uma coisa que lá na frente a gente vai ter que pensar, porque tem muitos aposentados que não efetuaram contribuição. Foi prometido na época, mas hoje a penalidade vem para o munícipe.
né? Então, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar nessa discussão bem profunda. O problema, Silvana, é que o passivo atual ele está muito alto em todos os municípios. Então, assim, imagina você, de 2004 para cá, o servidor público que começou a contribuir, apenas 16 anos de custeio para 50 anos de existência aí, né? Então, tem esse buraco enorme. E essas duas tabelas aí dos 14% e via progressiva, nesse momento, vai estar ainda muito confusa. Talvez daqui a 5 anos, 6 anos, quando essas diferenças diminuírem, aí vai ser possível trabalhar melhor a tabela progressiva. Mas tem que ter agora, porque para poder fazer as experiências para daqui a 4, 5 anos. Porque hoje a gente tem uma obrigatoriedade da implementação da complementar. No momento que esse assunto tiver discutido, eu tenho certeza que esse dos aposentados e pensionistas que não contribuíram, ele vai vir à tona, né? Sim, porque, assim, sim. se a gente não consegue... Porque o que acontece? O que é a taxa de juros? O que a gente vai ganhar no mercado? A gente fez uma avaliação com 5,88. Não vai bater essa meta. Se alguém aqui achar diferente, vocês podem até me retrucar. Mas a gente não vai conseguir papel, não vai conseguir fundos que dê 5,88 mais inflação. Vai ser muito difícil, em razão de tudo que está acontecendo. Assim, conforme a gente vai abaixando essa taxa de juros, o nosso passivo, o nosso compromisso vai aumentando. Por quê? Não vai se ganhar 6%, 5,88 no mercado. Então, vai ter um momento que essa suplementar, para alguns já é muito grande. Se a gente não tiver uma ajuda, a gente vai ter o problema do não pagamento. Então, assim, a gente tem esse ano para estar discutindo a questão da complementar, que no caso de vocês já está líquido e certo, mas muitos municípios ainda não, são pouquíssimos, né? A gente tem um quadro de Aqui em São quantos Paulo só tinham. tem 6. A gente Aqui em tem um São Paulo quadro só do tem 6. Brasil. 6 municípios fora as capitais, né? Uhum. Que pelo menos está ligado à SP Previcom. E dos 624 municípios e 210 que tem instituto, apenas 6 municípios têm, do ano passado para cá. E está todo mundo aguardando o limite aí de 2 anos que a 103 permite que espere para 2 anos de instituir a complementar, então é pouquíssimo, pouquíssimo. E isso só vai gerar reflexo daqui a 10 anos. Tem uma pergunta interessante aí da Leila. Tem. A maioria dos servidores averbam períodos em outros regimes. Como posso prever esse tempo para não ficar em déficit? Sabendo que demora a remessa desses valores. Então, é Leila, né? Leila, o que está acontecendo? Um dos motivos da criação desse conselho é essa questão, porque a gente tem essa averbação, mas o problema é que o dinheiro não entra. E eu sou muito forte na questão de dinheiro faz dinheiro. Então, assim, se eles não regulamentarem essa forma de entrar e como vai entrar, quem está perdendo é o RPPS, porque a gente não está recebendo dinheiro e está se desfazendo de um dinheiro. E no momento que ele vier, vai vir com uma rentabilidade muito baixa. Então, a gente está perdendo. A gente assume o compromisso de pagar e por enquanto, ainda não está sendo feita essa verbação. Tem que estar parado lá um tempo. Eles querem regulamentar isso, mas vai demorar. Eu acredito que vai demorar. Posso complementar? Claro. Complementar? No final de dezembro, houve uma atualização da 9707, que é a lei do Comprev, compensação previdenciária. Isso mesmo. E o que aconteceu? Já foi estabelecido, e agora em abril e maio, os grupos de trabalho lá da Secretaria avançaram muito, e por causa da pandemia, não sei como é que vai ficar, porque entre os RPPS, entre o município, né, nós e o Estado, nós e Barueri, então, assim, entre os RPPS não há essa compensação. Então, eu tenho um problema muito sério com os professores aqui, que eles trabalharam no Estado. Então, se o Estado não me paga, eu tenho que bancar aquele período do Estado. E os que saíram daqui e foram para outro instituto, também eles vão ter que bancar o nosso período. O único que é regulamentado é o do INSS. Esses a gente consegue ter um estudo e ter um histórico disso. Mas fora isso, não tem. E está previsto a partir de janeiro do ano que vem um avanço e uma formatação de um sistema. Como é que esse sistema vai se agir? Então a gente está esperando aí em janeiro para ver se vai sair alguma coisa ou não, em razão da pandemia.
Ontem saiu o site desse Conselho Nacional de Regimes Próprios, que ele vai... Através desse aí, né? Que você ele mostrou vai agora há tratar... pouco. É isso, ele vai tratar praticamente disso. Tanto que eu acho que a saída do rolinho do Ministério da Previdência, ou da Secretaria de Previdência lá para o INSS, é para estar ajudando, porque ele consegue ver os dois lados, né? Não E sei... ele é da época de 2009, ele mexia com o Compred. Exato. Então, assim, ele tem muito conhecimento, mas eu não sei, porque, assim, o tempo é muito importante. Você capitalizar um recurso, mesmo que seja pouco, é muito importante. Sim. Você receber passado, por mais que, oh, nossa, é legal, porque tá vindo um dinheiro que já deveria ter sido, tá na caixa, só que você deixou de rentabilizar esse dinheiro, né? Então, assim, a gente tem muito para crescer ainda, tem muito. Certo? Então, vamos lá. 3 horas, então tá quase acabando. Vamos lá. Nossa, esse aqui assustou, né, gente? Então, vamos lá. Voltando aqui. Quando surge o déficit, como eu falei, vocês têm superávit, então eu não vou dar muita ênfase ao déficit. Só que eu preciso mostrar para vocês o que está se discutindo, né? Então, vamos lá. A 464 também, ela fez um tal de um LDA. O que é esse tal do LDA? É o limite do déficit atuarial. Ou seja, eu fiz um exemplo para vocês e vou apresentar aqui. Mas antes eu queria que vocês olhassem uma outra coisa. Tem algumas fórmulas que eu vou mostrar, só que para vocês verem, esse instituto que eu fiz esse modelinho, ele é perfil 2. Em cima desse perfil 2, ele tem um artigo da Instrução Normativa número 7, que ele fala, se for perfil 2, eu tenho que usar na fórmula, essa letrinha A, esse valor, o B, esse valor, o C e o D. Então, assim, é importante que vocês saibam que exista. Não há necessidade de saber calcular, mas isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter debates. Porque um RPPS vai estar discutindo, eu uso a minha LDA, eu uso o meu... E vocês não sabem o que é LDA, né? Então, é importante que vocês pelo menos saibam como que funciona e como é calculada. Não precisa saber calcular, mas saber que existe toda essa prática, né? Que em cima desse perfil, dessa nova lei que eu mostrei para vocês, a gente vai usar aqui números para estar chegando num valor. Então, vamos lá. O que é LDA? Se eu tenho um ativo garantidor que comporta a minha provisão matemática de benefícios concedidos, eu posso usar. Então, assim, meu ativo garante meu concedidos. Então, tá, quanto que é aqui o meu déficit? Eu tenho a conceder de 998, então eu teria um déficit técnico de 775. Quando eu fiz a avaliação atuarial agora, em 31/12 de 2019, eu tive que fazer uma amortização de 775. Por quê? Porque eu não tinha ainda esse perfil instituído. Então, eu não ia usar um outro valor para esse RPPS, porque a secretaria não tinha lançado ainda esse perfil. Vocês viram, era para sair em dezembro do ano passado, para a gente já contemplar na avaliação, só que ela saiu em junho, tá? Como agora a gente tem a LDA, então o que ele fala? Ele fala assim, olha, desses 775, uma parte é o seu limite de déficit, e o resto você vai amortizar. Ótimo, então eu não vou ter que mais amortizar os 775. Mas por que isso é importante? Porque numa pequena alteração da taxa de juros, de repente você já tem uma legislação certinha que você fez no ano anterior, que você passou pela Câmara, você teve que ir lá discutir, mostrar porque era necessário, de repente por um valor pequeno, vai começar toda a história de novo. Então eles falam que vamos deixar um espaço para a pessoa ter um respiro. Seria mais ou menos isso, para o Instituto ter um respiro de déficit, e aí sim a diferença desse limite você vai amortizar. Então, se a gente calcular, tá vendo a duração do passivo? Que eu fiquei falando para vocês lá atrás, que a taxa de juros era fundamentada na duração do passivo, o limite do déficit também. A gente tem duas formas, uma delas é da duração do passivo. Então, desse instituto, a duração do passivo era 17,09. Então, a gente vai fazer a LDA sobre a duração do passivo, eu tenho um limite de 298, e aí, em vez de amortizar 775, eu posso amortizar 476. Então, de repente, eu não teria que mudar minha lei de amortização. Para isso que é importante. Então, vamos lá.
Existe uma outra forma também de calcular a LDA, que é a sobrevida média dos aposentados e pensionistas. É uma fórmula, a gente já calculou, e nesse cliente a sobrevida média deu 20 anos. Então, a gente vem aqui, faz o cálculo e deu que o limite seria 589. Então, ó, 185. Então, em vez de amortizar os 775, que em 2019 foi obrigada, se já tivesse vigorando a LDA, eu teria que amortizar entre 589, se eu usasse essa fórmula, ou 476, se eu usar essa. Entendeu como ela está ficando estruturada? Como a gente não tem para onde correr, a gente tem que estar inteirado dessas questões? É por isso. E aí também em relação ao prazo. Em relação ao prazo, a gente tem aqui uma modalidade que seria pela duração do passivo, uma fórmula que daria um prazo de 34 e 18 anos, e a gente tem uma outra aqui que é sobre o prazo médio remanescente para aposentadoria, ou seja, eu vejo qual é o prazo médio dessas pessoas se aposentarem, calculo, e chego nesse REP aqui, que seria isso, né? E aí aqui me daria um prazo médio de 17,54. Só que todos os entes federativos que tiveram, todos os institutos que apresentaram déficit, a gente propôs a amortização de 35 anos. Mas vocês estão vendo como está complexa a 464? Eu falo que assim, que é super importante a gente estar pelo menos sabendo, não precisa saber calcular, mas sabendo que hoje a gente tem uma LDA, que a gente precisa do perfil que vai mudar anualmente, né, que a secretaria vai dar uma lista anualmente, para a gente estar calculando esse tipo da amortização correta? Ô, Silvana, e outra coisa, isso tudo fez um casamento entre a avaliação atuarial e o clube de investimento. Quem está no comitê de investimento e no atuário agora tem uma união, porque antes era solto. O atuário dizia as coisas dele, o investimento não tomava conhecimento, fazia os investimentos para 5 anos, 6 anos, aplicação de curto prazo ou não. Agora não, agora ele tem que pegar do atuário todas essas projeções, ver quanto que precisa de recurso para poder trabalhar esse dinheiro nesse período necessário, de 20, 25 anos ou 30, não limitado a 35 anos. É isso mesmo. Então, a análise, gestão e atualização é importantíssimo. Essa LDA, ela ainda não tem um lugar para a gente informar no DRA, né? Mas o Wilson falou que ele está tentando para colocar esse ano, porque quando a gente preenche o DRA, para quem tem déficit, a gente precisa colocar a forma de amortização. Então, a gente vai ter que colocar essa LDA em algum lugar para ele reduzir, para eu poder amortizar somente essas parcelas, né? Que no caso aqui, ó, eu optaria aqui por essa LDA pela duração do passivo, que daria uma amortização menor, né? E com relação à segregação de massa, como é que fica essa doidice toda? Fundo financeiro, fundo previdenciário? O fundo previdenciário, o fundo financeiro, ele não tem essa amortização do déficit, né? Ele é caixa. É a parte. Isso. Fica lá, é da prefeitura e pronto. Agora vamos para esse outro. Tá. Só que também existe uma regra que eu não coloquei aqui, lá na 464, que fala que você tem uma formulação para você calcular para ver se você pode já fazer a segregação de massa ou não. Né? Isso eu não coloquei na apresentação, mas depois a gente pode discutir. Não, mas essa coisa nova, porque nós já fizemos em 2012, que é lá aquele limite lá da 406, e aí, agora hoje não. Quem necessitar de fazer uma segregação de massa, ele vai ter que repensar muito. Não vai ser mais uma segregação massa fácil, não. Eles têm a formulação que pode até ser feita sem a aprovação da secretaria, se você seguir todas aquelas regras, mas hoje você tem que fazer uma análise mais macro, né? Questão do investimento, que nos está assim, sendo uma questão muito delicada esse ano, e o impacto de tudo isso, né? Então, antes nós tínhamos uma forma de bolo, hoje em dia não. Hoje a gente tem que sentar, por isso que eu falo, é interessante que os gestores... e quando passar pelo conselho, o conselho vai ter que estar sabendo discutir
desses aspectos, né? Por isso que é importante essa discussão, essa conversa. Eu falo que não é treinamento, eu falo que é uma aproximação. Todo mundo precisa saber pelo menos que existe e, conforme o seu compromisso junto ao Instituto, saber mais ou menos de um assunto. Mas não dá mais para a gente administrar, gerir, sem a gente sem ter esse conhecimento técnico, né? Tá certo. Essa questão agora não dá mais, né? Tá certo. Eles vieram para mudar o cenário. Então, eu vou passar o resultado deficitário. Uma outra coisa que mudou é que, assim, quem tinha déficit podia amortizar praticamente da maneira que queria. Então, o que eles faziam geralmente? Colocavam pequenas amortizações nos 4 anos que o prefeito estava e depois aumentavam as amortizações, né? O valor que estava pagando para a dívida. Agora, a 464, ela vem normatizar até isso. Ela fala que a partir de 2021, quem tem déficit tem que amortizar pelo menos 1/3 dos juros. Em 2022, 2/3. Em 2023, é obrigada a pagar pelo menos os juros. Você fala, ai, que loucura. Não, gente, tinha gente que não pagava nada de juros, então nunca seria amortizado. E o servidor seria penalizado como está sendo, e está lá no CADPREV, tem os DRAs, que eu vou mostrar para vocês como analisam, tem gente que não tem patrimônio mesmo. Então, a gestão é muito importante. Vocês têm uma gestão muito boa, ainda bem, né, que vai garantir o recebimento dos benefícios, mas a gente encontra no país coisas bem difíceis de acreditar, tá? Essa regra de amortizar pelo menos os juros é para você pelo menos começar a pagar alguma coisa, né? Com a 173, deixa eu ver se está aqui. Com a 173, o que aconteceu, né? Que foi que nós discutimos lá atrás, suspenderam contribuições. A secretaria lançou uma nota que ela fala, olha, a 464 está falando que é a partir de 2021, mas a gente vai aumentar para 2022. Então, ficou para 2022 1/3, 2023 2/3 e 2024 teria que amortizar somente os juros, tá? Mas não é o caso de vocês, mas vocês precisam saber como é que está sendo essa amortização. Isso só busca mais responsabilidade, tá? Do gestor e aqui junto com o atuário para pagar realmente a dívida. Eu não vou passar aqui, porque eu já expliquei para vocês a LDA, já coloquei a forma que se calcula, tá lá. E o que é importante, né? Vocês saberem que o perfil atuarial a gente vai levar para muitas coisas daqui para frente, tá bom? Uma outra coisa, questão do Comprev, né? Para vocês verem, desde sempre, na provisão matemática de benefícios a conceder, existe uma forma que você pode reduzir em 10% seu compromisso, justamente pensando nessa compensação de outro do regime geral, né? Que anteriormente era só regime geral e agora vai ser entre os próprios RPPS. Sempre foi 10%, mas a partir do ano que vem ela vai começar a descer para 9, 8, 7, 6, 5. O que vai impactar essa alteração? Se você utiliza o seu Comprev na avaliação atuarial de 10%, quando você utiliza 9, o seu compromisso vai aumentar. Então, por isso que nós vamos ter aqui uma redução de dedução de Comprev, a gente vai ter uma redução da taxa de juros, e tudo isso vai fazer com o seu passivo aumente. Por isso que é importante a LDA, porque você briga tanto para conseguir a aprovação de uma lei de amortização, e no ano seguinte já tem todas essas regras que faz com que você tenha que bater lá na porta novamente, né? Então, o intuito da LDA é esse. Ficou claro? Deu, gente, para dar um apanhado do que está acontecendo, desse vulcão que está sendo o nosso setor? O reflexo que eu vi de ontem para hoje é que os povos estão ficando zarolho. Desculpa, mas não tem jeito, mas eu preciso é isso mesmo. Passar para vocês, assim, desculpa mesmo, mas é muito importante a dedicação nesse assunto. Tem o que eu falo, tem várias lives, várias coisas falando, né, cada um da sua visão.
Então, é importante que a gente pelo menos ouça, né? Que o que eu faço, às vezes estou trabalhando, eu coloco lá para ouvir, porque cada um tem um ponto de vista diferente e a gente vai discutindo. E para nós atuários, quando o Narlon, o Alex, ou o Wilson tá numa live, a gente tem que estar junto. Porque o que valeu até um dia anterior, no dia seguinte pode não valer mais. Ou então eles falam, não, gente, para com isso que daqui a pouco vai sair outra coisa. Então a gente tem que ficar antenado, a gente fica procurando, sabe, os três assim em todo lugar para saber se no dia seguinte vai ter alguma coisa ou não, se a gente vai estar, vai ser aí, a enxadada vai fazer jus, né, Adalberto? Mas vamos lá. Então, a 464, como eu falei, é um marco no RPPS, a gente tem que estar muito ciente disso. 5h13, né? Tem aqui o controlador do meu horário. E ela vem, para vocês terem noção de como ela é robusta, ela vem com 10 instruções. Então, assim, a instrução 1, ela vai falar só de base cadastral, né? Ontem saiu lá no site, não sei se você já viu, Adalberto, o layout que vai ter que enviar a base de dados de 2020. Então, já tem lá no site como que vai ser enviado, como que cada campo tem que ser preenchido. Então, assim, eles vão ter acesso a tudo que é da gente. Eu recebi em julho e já mandei para a prefeitura, para a Câmara e para os órgãos, para eles prepararem o layout no sistema deles e para me dar essas informações a partir de novembro. Então, em novembro, como eu preparo a minha base cadastral na folha de novembro, eu já mandei para todo mundo para eles prepararem esse layout já. Essa é para de 2021, né? Mas Isso. Tem lá no site que saiu ontem, os moldes que você vai ter que informar de 2020, a passada. Então, a 2019? Já tá lá, a 31/12/19. Então já tem como que vai ter que ser feito. Mas o 31 de 2019 já mandamos para a Previdência. Já mandou para, mas já mandou para a Secretaria? Ok. Aí, okay. Beleza. Agora, o que a gente vai preparar esse ano para o ano que vem. Entendeu? Isso. Então, já tem esses dois, tanto para o próximo ano, como, e quem não enviou ainda, a Secretaria está pedindo agora o layout da avaliação de 31/12/19, como eles precisam receber, os critérios, tem que estar em CSV. Então, assim, está tudo muito redondo. Eles querem tudo padronizado. Que o objetivo deles é ter a base de todo o país, de todos os RPPS que fazem avaliação atuarial, tá? Para então, você ter uma ideia de mudança mais significativa, estão pedindo óbitos de aposentados e pensionistas e óbito dos ativos. Até o óbito dos ativos vai ter que mandar, só para você ter uma ideia. O volume de informação. Mas eu vou mostrar para vocês por que é importante essa informação. Então, vou aqui bem rapidinho. Então, nós temos uma instrução só para a base, nós temos uma instrução só para o cálculo da duração do passivo, e vocês viram que a duração do passivo a gente usa para taxa, para LDA, e então é extremamente importante. Tanto os termos como o cálculo dela, tá? Existe uma para fluxos atuariais, uma falando só de método. Então, se você é contador, economista, se quer entender mais do método, tem lá esse excelente, porque a gente não tem muito material de métodos. A gente tem muito na faculdade, quando a gente vai trabalhar em consultorias, mas essa instrução da secretaria, ela vem no beabá de métodos, é muito interessante. Existe uma nova estrutura que todo mundo vai ter que seguir a cartilha da nota técnica atuarial. A questão do perfil, a IN6 foi revogada, e depois aqui em 2019, a IN6 de 18 foi revogada, a IN1 de 19, ela substituiu, para falar que seria, então, lançada uma outra portaria que veio e determinou os perfis, tá? Nós temos uma instrução só para plano de amortização. O relatório atuarial também vai ter que seguir um padrão, então ele vai ter que mostrar qual é a taxa que vocês estão usando, qual é a taxa realmente calculado que seria para dar cobertura à massa, né? E nós temos aqui uma novidade que seria o relatório de análise das hipóteses, né? Ela estava determinada aqui para cada perfil, também em cima disso, né? As exigências também vêm em cima de perfil. Aí o perfil 1, a gente vai ter que entregar em 31/7/2021.
e assim sucessivamente, em razão da pandemia, tá? A nota SEI, que alterou esse prazo, tá aqui também. E o estudo de viabilidade também, que esse aqui é um que a gente está tendo muita discussão em cima disso, que é para os RPPS deficitários, a gente vai ter que controlar a questão de quanto que ele está, o déficit está sendo em cima da folha, se está passando a questão da lei da responsabilidade fiscal, mas isso também está bem em discussão. Também foi alterado o prazo em razão da pandemia. Relatório de hipóteses. Ela foi postergada um ano para frente, mas o interessante é que todo mundo já comece a estudar essas questões. Ela exige uma aprovação do conselho desse relatório, né, que o conselho tenha ciência. Então, ele fala que a gente vai ter que testar a taxa de sobrevivência e de invalidez, que é se as pessoas que estão morrendo e se invalidando, elas são consistentes com a tábua que você está usando, com as probabilidades existentes na tábua. Se o crescimento das remunerações, todo mundo pratica 1%, se esse 1% realmente é viável ou se ele é maior. Se for menor, vai ter que usar 1%, mas se for maior também, na avaliação atuarial seguinte, vai ter que mudar. Taxa de juros, que a gente já discutiu mais que tudo. E esse estudo vai ter que contemplar pelo menos os últimos 5 anos e vai ter validade por 4. Então, é importantíssimo essa análise. Por quê? A gente vai ver ali na frente. Então, vamos seguir que eu vou correr para a gente pelo menos ter uns 10 minutinhos aqui de discussão. Esse relatório de hipótese, ele vai testar o quê? Nesse caso, nós fizemos um estudo de 10 anos, tá? Eu vou ter que ver a massa de vocês de aposentado, ativo, inválido, quantos mortos aconteceu naquele ano e quantos mortos eram esperados pela tábua, né? O que a gente precisa ver? Se essa curva, se a tábua que você está usando realmente é a tábua que você deveria usar. Se ocorrer um descasamento muito grande aqui, ela vai ser rejeitada. E se ela for rejeitada, vocês precisam trocar a tábua. Então, o que mostra a tábua? A expectativa de vida de uma pessoa, né? Se você mudar a sua tábua, consequentemente, o seu passivo também vai aumentar. Você fala, é ruim? É ruim em questão do passivo aumentar, porém é bom que você vai ter o seu passivo calculado adequadamente, porque não adianta você esconder a sujeira debaixo do tapete. Uma hora ela vai aparecer, né? Então, quanto antes ela aparecer, você vai ter realmente a noção do seu passivo. Por isso que o teste de hipótese, ele já é praticado nos planos da Previdência Complementar desde 2012 e agora ele está sendo introduzido no RPPS. E além da gente estar vendo essa questão que é observado realmente, né, observado e esperado, a gente precisa utilizar de testes estatísticos, do que aqui seria o Q quadrado e um teste chamado Komovorov-Smirnov, que vai falar se você aceita ou não essa tábua. Se vocês lembrarem, quando a gente viu lá as tábuas, depois eu até posso voltar, a expectativa de vida da tábua do IBGE que é utilizada, ela é muito baixa, né? Então, por isso que a gente precisa receber quais são os mortos dos últimos 5 anos, quem foram as pessoas que saíram, mas aí a gente vai ver as pessoas que saíram agora. Ninguém está falando nada, eu vou continuar, tá? Então, depois, se vocês tiverem alguma observação, vocês falem. O que é o crescimento salarial? A gente vai ter que analisar qual é o salário médio do conjunto de vocês. Nesse caso, a gente fez retrospectivo. Então, a gente pegou, baseado na idade, quanto que essa massa teria de salário médio conforme a idade, qual seria a taxa de crescimento, projetar um salário para a gente ver qual seria o fator de crescimento médio de salário. Então, dessa massa, eu teria que estar aplicando no exercício seguinte um crescimento médio de 1,15%, tá? Em resultado desse estudo. E não 1%. E aí, o que vai fazer com isso? Se eu estou considerando que o salário crescia 1%, vai crescer 1,15%, vai aumentar meu passivo. É ruim? É ruim, porque meu passivo vai aumentar, só que eu vou estar calculando como deveria, considerando realmente o crescimento salarial, tá? Taxa de juros, né? Taxa de juros, a gente já falou, já cansou de falar.
Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer um estudo de convergência para ver se a taxa que eu estou usando, ela é realmente a taxa que eu deveria usar. Porque hoje a secretaria está colocando o máximo. Mas é isso que a gente está conseguindo no mercado? Esse estudo técnico de convergência vai fazer isso. Então, você vai ter que seguir, mostrar a rentabilidade dos últimos 3 exercícios, tem uns parâmetros a serem seguidos, mas o objetivo é esse. O que eu estou aplicando, 5,88, é o que efetivamente eu estou conseguindo extrair da inflação, que é o tal da taxa real? Seria isso. Então, vamos lá. Vocês ficaram com dúvida? Até aqui tá tudo bem? Vocês podem me dar um joinha? Posso continuar, né? Eu posso, vou mostrar meu parceiro técnico aqui do lado. Então, vamos lá. O que é o DRA? Todos já estão carecas de saber, mas para quem nunca teve contato, vale a pena falar, é o demonstrativo dos resultados da avaliação atuarial. É como a secretaria vê a gente, né? Porque o atuário vai, faz a avaliação, entrega para a gestão analisa, aprova e autoriza o envio para a Secretaria de Previdência. Então, o que está aqui é o que a Secretaria da Previdência vai ver. Então, vamos lá. No DRA, vocês vão ver, né? Está disponível no CadPrev, qualquer pessoa pode pegar. Você vai ter aqui os regimes. Lembra que nós falamos de regime? Deixa eu voltar lá. Essa estruturinha aqui, ó, que nós discutimos lá atrás, ela vai estar aqui no DRA, então, aposentadoria por invalidez, repartição de capital de cobertura, que é aquele dinheiro só para aquele ano. Aposentados, aposentadorias programadas, ele está aqui como crédito unitário projetado, pensão por morte da atividade, capital de cobertura, e assim sucessivamente, tá? As hipóteses, nós utilizamos aqui, quando eu falo nós, eu estou falando como atuário, tá? 5,88 na avaliação atuarial passada, nós tivemos uma projeção de crescimento de 1% salarial, foi limitado ao último salário, né, os benefícios, usamos aqui um fator de capacidade de 98, houve uma taxa de rotatividade aqui também, né, e a projeção de novos entrados por morte. Então, na massa do plano previdenciário, tem multiplicando a idade de cada um com a probabilidade de morte, a gente está esperando 17 pessoas morrerem, tá? Saídas por morte, 17. Então, esse é o DRA, é o que a gente consegue ver, né, do estudo de vocês. Outras tábuas, as tábuas de mortalidade, tá, outras, porque pela primeira vez foi exigido que a tábua fosse segregada por sexo, IBGE segregada por sexo, e não tinha essa opção na secretaria. Então, uns deixaram mesmo ambos os sexos e outros colocaram outras. E a entrada em validez, Álvaro Vindas, tá? Aqui apresenta o compromisso de vocês. O valor atual dos salários, de onde vão ser calculadas as contribuições futuras, o patrimônio do plano de vocês, 375 milhões, e quais são as obrigações? De benefício concedido, 200 milhões, de benefício a conceder, 100 milhões, tá? E aqui o resultado. Então, vocês, valor atual, benefícios, aqui, vocês estão superavitário em 75, volta, 75 milhões, não sei se vocês conseguem ver aqui. Então, toda aquela questão do LDA não é para vocês, mas eu acho bem interessante que vocês saibam que ela existe, tá? Vocês estão superavitários. Uma outra coisa importante aqui do DRA é que mostra qual a receita estimada que vai entrar e as despesas em relação aos benefícios que vocês têm, né? Aqui seria a folha dessa massa, a folha mensal e aqui a folha anual e aqui aquela questão do custo de vocês. Então, qual que é o custo da aposentadoria, percentual da folha, pensão, tá? Vocês têm aqui para o regime de capital de cobertura, invalidez e morte, qual seria a necessidade. Então, vocês teriam que ter 9.640.000 para os possíveis ativos que vão morrer ou se invalidar. E aqui tem um resuminho.
Regime de capitalização, aposentadoria, quanto que vocês vão arrecadar por ano, né? Qual é o percentual da folha? Repartição de capital de cobertura e a repartição simples, quando a gente tinha salário maternidade, auxílio doença, hoje a gente não tem mais. Então, a projeção de arrecadação é em torno de 49 milhões nesse exercício. E aqui eles veem qual é a situação atual, que seria como que é feito o custeio, né? O ente federativo contribui com 20, a taxa de administração 2, então um total de 22, e os servidores aposentados e pensionistas 11. Vai manter a contribuição do ente e vai aumentar aqui a sugestão do atuário, que aumente para 14%, tá? O plano é superavitário, não tem déficit. E uma coisa bem importante que eu acho que vale muito chamar a atenção para vocês analisarem é esse histórico que tem no DRA. Aqui mostra os 3 últimos anos, né? Qual foi a evolução desse plano nos 3 últimos anos. Essa informação é muito importante, porque lembra que eu falei para vocês a estimativa da idade da aposentadoria? Quanto mais eu estimar que a pessoa se aposenta mais velha, mais tempo eu vou ter para contribuir. Então, meu passivo vai variar muito em relação a essa informação. Então, está aqui em vermelho, porque é bem importante, né? Os ativos garantidores, né? Quanto que ela sofreu alteração nesse período, reserva de concedidos, e aqui reserva de a conceder. Valor atual da compensação, vocês não utilizam aqui no cálculo a compensação previdenciária, e o resultado atuarial, que é superavitário nesses últimos anos. Aí a gente tem aqui qual seria, né, o custo do plano, o custeio do plano, tem um parecer atuarial, é só para vocês terem uma noção do que é o DRA. Agora, uma informação bem importante, lembra que eu falei da questão da taxa de juros? Quanto menor a taxa de juros, maior o meu passivo. Esse aqui é o plano financeiro, tá? A setinha aqui, ó, plano financeiro. Até então, a gente sempre apresentou o plano financeiro com uma taxa real de 0%. Por quê? Porque ele é repartição. Então, eles entendiam que, como o dinheiro não é capitalizado, ele entra e sai, as contribuições entram, a gente paga benefício, o que falta, o tesouro aporta. Então, vamos calcular com 0%. Só que calculando com 0%, você não tinha parâmetro exatamente de qual é o seu passivo. Tá bom, você não tem dinheiro, mas calculando por uma taxa de mercado, qual que é o seu passivo? A gente não tinha essa sensibilidade. Com a nota 4, que saiu em junho, eles falam que a gente precisa calcular o plano financeiro e quem tem mantidos pelo Tesouro, calculando sua duração do passivo, ou então utilizar a mesma taxa que é calculado o plano previdenciário, né? E aí, esse 5,86 está aqui, porque nós tivemos uma reunião com a secretaria e ela tinha falado que para todos os financeiros era para calcular com 5,86. Depois vem a nota alterando, mas eles também vão aceitar com esse 5,86. Então, assim, para vocês verem, a vida do atuário também não está fácil. Cada dia é um flash diferente. E uma outra observação aqui é para vocês verem o impacto, né? Então, no plano financeiro também tem esses 3 últimos anos que mostram a quantidade dos aposentados, benefício médio, né? Servidor também, benefício médio, mas ele mostra os resultados. Então, assim, quando nós utilizávamos 0% em 2018 e 2019, nós tínhamos um passivo devedor de 5.900.000, 2019, 7.200.000. Quando a gente altera a taxa e calcula com uma taxa de mercado, que a gente chama, ela vai para 3.937. Então, olha como cai. Que é aquela questão que nós calculávamos com 0, agora a gente está calculando com uma taxa menor, tá? É essa a questão. Então, 0%, o passivo fica aqui em cima, conforme a gente vai aumentando a taxa, vai diminuindo minha provisão matemática, né? Então, aqui a gente tem essa visualização no plano financeiro de vocês. Tudo bem? Posso continuar? Fechado. Então, o DRA, ele é importante porque é como a secretaria vai ver o instituto de vocês. Então, quem se interessar, lá tem do Brasil todo. Vocês podem baixar.
Emenda constitucional na visão atuarial. Não vou entrar na métrica política, eu peço mais uma vez, deixa eu ver quanto que eu tenho tempo, tem meia hora, vai dar mais que tempo. Não vou entrar na questão política, vou entrar bem na questão técnica, tá? Nós tínhamos uma pirâmide dessa forma, né? Em 1940. E o que é isso? A quantidade, a idade, né? De homens e de mulheres. E essa pirâmide, ela tem se transformado, né? E a gente tem uma expectativa de 2060 dela ficar dessa forma. Então, assim, se a gente não mudar a maneira como nós estamos fazendo hoje o regime geral, principalmente que é caixa, a gente não vai ter recurso para pagar a previdência lá na frente. Existe uma questão da expectativa de vida, ela está aumentando, e também da taxa de fecundidade. Tem um filme aqui, mas eu não vou passar em razão do tempo, para a gente até, quem quiser ficar fazendo pergunta, mas aqui tem um link que na apresentação vocês podem clicar, vocês vão lá para o IBGE, que ela fala exatamente disso. Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma família que tinha 12 filhos, eles trabalhavam, contribuíam para a Previdência, só que morriam cedo, então 1 ou 2 aposentavam. Então, pensa uma caixa d'água que entrava enorme e que na boca pingava. O que aconteceu durante o tempo? As famílias mudaram suas estruturas, hoje a gente tem uma vida totalmente diferente, depois dessa pandemia, mais diferente ainda, e as famílias começaram a ter 1, 2 filhos, né? Então, na atividade está pingando e na aposentadoria tem uma boca enorme, né? O dinheiro está saindo muito rápido. Isso a gente está falando do regime geral, tá? E também tem as utilizações indevidas aí no meio do percurso. Então, é um fato que se a gente não mudar a questão da elegibilidade, quando eu for me aposentar não vai ter dinheiro, né? Então, não tem muito para onde correr. Não vou passar o filme, mas depois, se vocês quiserem, sobrar tempo, a gente volta, ou então vocês veem, né? A questão do 11%, custeio do plano. A lei fala que a gente teria que aumentar para 14% ou a progressiva. A progressiva conforme o regime geral ou acima dele. Em todos os lugares que nós fizemos a progressiva, a gente não conseguiu ter um resultado que fosse equânime, né? Porque se a gente aplica os 14% para todo mundo, ela dá uma contribuição maior que 11%, ok. Se a gente começa a aplicar 11 para quem é acima do teto, coloca 14 e cresce até 22, conforme a lei fala, você acaba também penalizando demais quem ganha maiores salários. Se eu começo com 14 e chega no teto, eu aumento conforme a legislação fala, que eu vou até 22, também eu vou penalizar. Então, pelos nossos estudos, dos RPPS que nós fizemos, aumentar para 14% é a forma mais equânime da contribuição, tá? Aí, se vocês quiserem, a gente volta nessa discussão. Uma coisa que eu peço para todo mundo olhar com muito cuidado, muita cautela, porque quando a gente faz os estudos, a lei permite que além aquelas questões que nós já falamos lá atrás, no momento que eu falei que aposentados e pensionistas também vão ser chamados a contribuir para o déficit, que foi uma abertura da 103, a 103 também fala que você pode mudar a sua base de contribuição. Hoje, o que acontece? Está posicionado em 31 de dezembro, tá? Uma pessoa, um aposentado, que tem benefício de 8 mil, considerando aqui o teto de dezembro, a base de contribuição dele vai ser 2.655. Aplica-se 11% em cima disso. É o que já vinha acontecendo. Se eu mudo para 14%, aqui só tem os 11, né? Não tem os 14. Mas ok, então vamos lá. Eu tenho esse valor de 371. Hoje a lei fala que eu posso começar a deduzir somente 1, 2 ou 3 salários mínimos, ou até mais que isso. Mas mesmo a lei permitindo, eu falo para todos olharem com muita cautela. Porque se eu tenho um salário de 8.400, eu vou deduzir só 998, a base de contribuição dele passa a ser 7 e ele sai de uma contribuição de 3.000 para 1.049. Então, assim, eu acho que a gente precisa também ter um recurso, só que a gente tem que olhar o lado do aposentado e do pensionista, com muito carinho. Então, aqui eu calculo considerando um salário, 2 e 3, né?
E quando você fala que uma pessoa, você vai deduzir 998, então aqui quem ganha R$1.000 também vai contribuir. Então, assim, essa questão que a lei deu abertura, antes da gente tomar uma decisão, eu falo para todo mundo olhar com muita cautela, fazer uma análise, porque a gente tem questões de decisão judicial, da gente mexer na aposentadoria, né, do poder de compra de cada aposentado e pensionista. Então, assim, por mais que a gente vise, tá visando o retorno, né, ter o dinheiro para pagar o benefício, mas a gente também tem que olhar com cuidado essa parte essa permissão da lei, tá? Pensão por morte, antes eram 100%, né, para o cônjuge, no caso da morte. Hoje a gente pode tá alterando a lei para ser 50% mais 10% a cada beneficiário, e a gente costuma falar que para o cálculo do aposentado, a gente acaba usando 60%, porque dificilmente um aposentado, né, ele vai ter mais filhos, né? Então, a gente acaba considerando aí 60%. Então, a pensão sai de 100 para 50% mais 10 por dependente. E aqui é uma simulação de um cliente que nós fizemos considerando uma contribuição de 11%, né? O plano dele. Se a gente alterar para 14, o passivo atuarial dele, o compromisso dele, que era de 808, vai para 785, tem uma redução aqui dos 3%, que é exatamente o que aumenta aqui. E se a gente considerar, aqui é PEC, mas já é emenda constitucional, tá? Se a gente considerar as regras de elegibilidade, que é quando a pessoa vai se aposentar, mais os 60% de reversão para quem já é aposentado, porque o pensionista que tem 100%, direito adquirido. Mas para o próximo, para o aposentado, se ele falecer e for alterada a lei, o cônjuge vai ter direito somente a 60% do valor do benefício. Aí, o passivo dele, que seria o compromisso, já seria de 554. Então, assim, com a emenda constitucional, um plano que está deficitário, ele sairia de um compromisso de 808 para 554, o que reduziria a sua contribuição suplementar, ou seja, mais dinheiro para o município, mas alterariam as regras de previdência, tá? Aqui teria uma redução de 31% em média, mas desse caso específico, tá? E aí, então, por isso que eu falei bem técnico, mas qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a 103, a gente volta a falar. Eu só quero mesmo finalizar, 40 vai dar. Vamos lá, vocês já estão na complementar, então vocês já fizeram a alteração. Aí você fala o que tem de novidade na complementar, né? A complementar, ela tem um regulamento que vocês vão seguir, conforme, e vão poder participar dessa complementar conforme o que vocês fizeram em lei. Então, não vou entrar muito nesse mérito, porque vocês já fizeram isso, né? E o que acontece lá, como eu mostrei naquele videozinho? São contas individuais, é bem uma poupança. Entra dinheiro do servidor, entra dinheiro da patrocinador e a gente vai acumulando esse dinheiro, né? Eu mostrei aqui, tem aqui uma questão complementar, ela é muito fundamentada na educação previdenciária. Porque, assim, vocês estão iniciando agora e vocês provavelmente só devem ter um perfil de conservador, mas vocês vão ver que futuramente a complementar existe uma possibilidade de você estar alterando o perfil de investimento, então depende de como que as pessoas têm conhecimento financeiro para administrar os seus recursos, tá? Tem aqui 2 sites que eu acho bem interessante, Vida e Dinheiro, do governo, e a escolha certa, que é daquele robozinho que nós tivemos lá, nós vimos na conversa de ontem, né? Porque tem toda uma questão tributária também da complementar. Mas o que é interessante? Existem uns termos novos, né? E o que eu acho bem legal da complementar é que, no momento do desligamento, aquelas contribuições que você fez, porque você fez uma poupança, lá para o RPPS são obrigatória para pessoas acima do teto, né, que recebem acima do teto. Então, vamos lá, você está contribuindo. Aí você exonerou.
Então, na complementar, o que que acontece? Aquele dinheiro que você contribuiu, a sua parte, tanto a parte da patrocinadora, que seria do órgão, né, que contratou, a gente tem algumas coisas para fazer com esse dinheiro. Então, vamos lá. Se você ocorre o desligamento, você tem alguns institutos. Essa é uma nova nomenclatura que vem, e você pode fazer algumas coisas. Então, você saiu da prefeitura e você quer continuar contribuindo. Aí você tem que contribuir com a sua parte e com a parte da patrocinadora, que seria o seu órgão que você trabalhava. E se você continuar contribuindo, você vai formar a sua poupança para aposentadoria. Tá, mas vamos lá. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um saldo grande lá, porque eu contribuí 10 anos. Ok, se você contribuiu 10 anos, você pode deixar o seu dinheiro lá, o SP Previcon, que é onde vocês optaram por deixar o recurso de vocês, vai deixar esse dinheiro rentabilizando até o momento que você vai se aposentar e vai poder pegar esse dinheiro. No benefício proporcional diferido, quando você deixa o seu dinheiro, você resgata tanto a sua parte quanto a do órgão, tá? Em alguns lugares, eles não deixam a parte do BPDI completa, que seria do benefício proporcional diferido, mas assim, é uma forma de você ter o seu dinheiro rentabilizado sem ter dor de cabeça. Você pode deixar lá e não efetuar contribuições. Uma outra forma é você ter o resgate, pegar o seu dinheiro, só que aí você tem a tributação. O resgate, se você realmente não estiver precisando, ele nunca é uma boa opção, né? Mas entre o resgate e pegar um empréstimo, aí você resgata. Mas se você tiver opção, o resgate nunca é uma opção boa, né? Sempre você vai estar perdendo dinheiro. E o que é a portabilidade? Você juntou, você trabalhou no Instituto há 10 anos, mas veio uma oportunidade de emprego no privado. Aí você tem o seu saldo acumulado, e nessa entidade, nesse lugar que você vai trabalhar, ele também tem um plano de previdência. Você pode pegar todo esse seu dinheiro e o da patrocinadora e levar integralmente para lá. Quando você faz essa movimentação da portabilidade, significa que realmente você quer usar esse seu dinheiro para aposentadoria. Você não vai conseguir pegar de volta, só no momento da aposentadoria, mas você vai levar tanto a sua parte quanto o do patrocinador. Então, também é um instituto bem legal da gente estar pensando. Quando você está na complementar, que você efetua suas contribuições, quando ocorrer o desligamento, você tem que ter esse cuidado para você não perder dinheiro. Porque quem não tem a complementar, sai e tudo que você contribuiu vai lá para depois fazer essa compensação do Comprev, né? Se você vem para o regime geral vai bater na porta do instituto, mas o regime geral está limitado ao teto. Então, você colocou um dinheiro que você não vai ver. E aqui na complementar, não. Todo o dinheiro que você colocar para complementar, ela vai voltar para você, conforme o regulamento. Então, ele é fiscalizado pela Previc, que tem uma fiscalização super rígida. E aqui, quem tiver interesse, lá no site da Previc, aqui tem os links, então no PDF de vocês conseguem clicar também, tá? De melhores práticas em atuária, melhores práticas em auditoria, prática de investimento. Então, quem quiser, a governança da Previdência Complementar é muito crítica. Quem tiver interesse e quiser conhecer um pouquinho mais de complementar, né? Eu sou suspeita de falar, porque eu acho belíssima, né? Toda a previdência em si, meu histórico é todo de complementar. Eu acho bem interessante. Então, vocês têm esses guias, tá? Que vocês podem tá analisando, estudando, é muito legal. Então, eu agradeço, corri, mas aqui deu tempo, ó, tem 15 minutos. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa caso algum assunto não tenha ficado bem claro. Se alguém quiser falar o feedback, se foi muito difícil, se deu para saber o que a gente está para enfrentar, é bem interessante, porque a gente tem um desafio. É bem como o Adalberto falou, hoje cada dia é um cenário, e quem trabalha, quem está na gestão desses recursos, quem está na governança do Instituto, a gente tem que estar full time ligado, porque cada dia é um cenário novo.
Então, vocês fiquem à vontade para estar falando. Ninguém falou, só eu falei sozinha e eu nem via ninguém. Mas é o que a gente consegue, né, nesse momento da pandemia. Mas fiquem super à vontade para mandar e-mail. Esse atuarial é o e-mail que cai direto na nossa caixa para tirar alguma dúvida. Eu vou estar sempre à disposição, independente de agora ou futuramente estar trabalhando, surgiu uma dúvida ou entrou numa discussão com alguém, quer entender um pouquinho melhor, vocês fiquem sempre à vontade para entrar em contato com a gente. Só se identifique, né, que é do curso de Osasco, porque aí a gente vai responder, no momento que der, a gente vai estar respondendo todo mundo. Então, Silvana, queria te agradecer, porque nós temos dois públicos distintos aqui acompanhando esse curso com você hoje. Tem o pessoal que está diretamente envolvido na área atuarial, que é o pessoal mais técnico, que acho que teve bastante proveito do que você falou, e tem o público do Instituto mais leigo, que não está diretamente ligado, como é o meu caso, mas que foi muito bom para a gente se inteirar, saber do que acontece no Instituto, que a gente, mesmo não atuando diretamente na área, a gente tem a obrigação de conhecer, pelo menos ter noção do que está acontecendo e do que está se falando. Então, eu acho que para os dois públicos foi bem ilustrativo, acho que foi bem proveitoso. Então, a gente queria agradecer aí a tua palestra, que foi, eu particularmente gostei bastante. Ai, que bom. E aí eu agradeço a oportunidade e realmente tá no dia a dia, surgiu uma dúvida, pode entrar em contato, porque aí a gente responde, meu e-mail tá lá, meu telefone vai estar, e aí vocês têm total liberdade, porque o assunto é novo. A reciclagem é extremamente importante nesse momento. E mesmo quem está lá na ponta, lá no telefone, como o Adalberto falou, olha a responsabilidade que o gestor tem do seu trabalho lá da ponta, né? Então, assim, é uma união mesmo, é todo mundo em prol do que o sistema está exigindo e todo mundo só tem a crescer muito. Então, assim, hoje é isso que a gente tem, que a gente está vendo. Todo dia é um dia diferente, até a gente ter um conceito exatamente do que vem, porque antes o teste de aderência era agora para o 31 de julho desse ano que passou, agora mudou, e assim vai. Mas o mais importante é que a gente está, a secretaria, de uma forma talvez meio atabalhoada, porque não está muito certo, porque isso já é de 2018, já teria estar tudo alinhado, né? Mas não está, mas ok, a gente vai se adequando. Mas o maior objetivo da gente é pagar benefício, porque é muito triste chegar lá na ponta e ver que nosso trabalho foi em vão, né? Bom, Silvana, eu queria também ir para o público que está presente. A gente tem mais desafios ainda. Devemos, logo, já iniciar o nosso censo previdenciário de servidores ativos, exatamente para ajustar toda essa base cadastral da Prefeitura, da Câmara, da FITO e próprio IPMO. Se vocês lembrarem, o ano passado a Lucy fez um recadastramento de todos os servidores, pediu um monte de coisa, e algumas pessoas até estranharam, mas é para isso aqui que a gente está pedindo. Então, o que a gente está buscando, está procurando evoluir, exatamente para diminuir essa discrepância que tem entre uma base e o custo dessa base. Quanto que isso vai custar? Isso é importante. E com todas as mudanças de dia a dia, gente, a gente vai ficar sem cabelo. Mas é isso. Obrigado, Silvana. Realmente foi didático. E a gente sempre aprende mais. E é isso. Tá todo mundo à disposição, caso precise de alguma coisa, a gente está aí. E esse 2G também tá aqui. Gente, eu preciso mostrar meu suporte. Vem aqui, suporte. Aqui. Fez parte aqui, agradeço a ajuda, porque ele me passava as perguntas, então, e ajudava aqui quando tinha um problema. Mas é a nossa equipe, Eduardo lá também, e o objetivo é esse, reciclar para a gente estar discutindo. Porque, assim, por que é importante? Porque na hora que o prefeito virar, ou o vereador virar com umas ideias meio malucas, a gente tem que estar todo mundo junto falando a mesma língua.
porque é o que eu falei, deixar documentado tudo a partir de hoje, a gente tem que deixar documentado, porque quando a multa vier, que é um decreto que já está aí para ser aprovado, a gente precisa falar para ele, falar, olha, eu tenho meu limite até aqui, daqui em diante é você. Então, se a gente não documentar, se a gente não se resguardar, a cobrança no nosso é mais fácil. Então, assim, futuramente a gente vai ter que pensar até aqui como atuário e vocês como gestores, até numa pólice de seguros, porque a gente não sabe como é que vai ser penalizado, até onde eles vão chegar, onde a política vai influenciar ou não. Então, vocês estão vendo que, assim, é uma mudança que está fazendo a gente se deslocar mesmo, realmente, e pensar em coisas que a gente jamais pensou em discutir. E a gente vai estar aí, à disposição, a equipe, o e-mail, fiquem à vontade. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, espero de coração mesmo ter ajudado. Fiquem sempre à disposição para perguntar, tá ok? Muito obrigada. Ah, todo mundo colocou o nome no chat? Beleza. Obrigada, gente. Desculpa aí se alguma coisa não ficou tão clara, mas muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Silvana. E só lembrando aí os colegas, amanhã nós não teremos nenhuma atividade, retornaremos aí na quinta e na sexta com o curso de de fundos de investimento. Então, quinta e sexta, fundos de investimento. Mais uma vez, Silvana, obrigado pela aula, obrigado pelo didatismo, foi muito, muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigada, pessoal.